ela chegou até nós. Então, vir à igreja, cultuar a Deus e adorar ao Senhor é expressar para Deus tudo isso que o Senhor tem feito, fez e fará por nós. E é maravilhoso estarmos juntos, embora muitos dos nossos irmãos enfermos ainda, convalescendo, alguns, vamos estar orando uns pelos outros. Como é bom quando está todo mundo aqui, mas como é bom também porque nós estamos aqui para adorar ao Senhor. E chegamos num texto maravilhoso da Epístola de Paulo aos Romanos. Acredito que é o texto mais conhecido dessa epístola. Versículo que todos sabem decorado. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Mas, ao mesmo tempo, é um texto muito difícil, por incrível que pareça, muito difícil de compreendermos e de vivermos. Alguns pregadores que eu sondei, famosos aí no Brasil e no mundo, pregaram 6 mensagens só sobre esse texto. Já pensou? A gente só vai pregar 5. Não, brincadeira. Não é assim também. Mas Romanos 12, verso 1 e 2, vai nos mostrar que a nossa adoração ela deve ser ativa. A adoração na vida do crente, a adoração na vida do crente deve ser ativa, constante, deve estar acontecendo em todos os momentos na sua vida. Só não adoramos mais ao Senhor, infelizmente, por conta do nosso próprio pecado. Leiamos, então, Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um texto que divide as duas partes dessa epístola. Nós já observamos que do capítulo 1 ao capítulo 11 é uma parte mais teórica, parte mais teológica, e do capítulo 12 em diante, até o final dessa carta, é uma parte mais prática. De cara, isso já nos ensina muito, porque não adianta você saber muita Bíblia e não viver a Bíblia. Não adianta. Também não adianta você dizer que vive muito a vontade de Deus e não conhece nada da Bíblia e nem lê a Bíblia. Também não tem sentido. Então nós devemos conhecer a palavra de Deus. Para viver a palavra de Deus, nós devemos ser encarnações da revelação de Deus escrita. A nossa vida tem que ser assim. Difícil? Estamos lutando para isso, tentando ser semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, dia após dia, mas esse é o nosso grande objetivo. A adoração tem que ser ativa na vida do crente. Vamos lembrar que Paulo escreveu essa epístola depois, ali no finalzinho da sua 3ª viagem missionária. O livro de Atos dos Apóstolos nos apresenta 3 grandes viagens missionárias do apóstolo Paulo, que percorreu a chamada Bacia do Mediterrâneo, que é a área do antigo Império Romano. O Império Romano da Antiguidade era o entorno do mar Mediterrâneo. Você lembra aí na sua mente, da Península Ibérica, pegando até o norte da África, fazendo toda a ferradura, pegando, obviamente, a Itália, as ilhas do Mediterrâneo, Córcega, Sardenha, Chipre e outras ilhas menores que existem ali. E Paulo passou ali aproximadamente 15 anos pregando o evangelho nessa região, que era um mundo civilizado da época. Era o mundo civilizado da época. O apóstolo Paulo, com sua equipe de missionários, incluindo Lucas e outros, Silas também, e eles conseguiram levar o evangelho e pregar a palavra de Deus em toda essa região. O objetivo era plantar igrejas. Então, interessante o método do apóstolo. Chegava na cidade, pregava o evangelho 1 semana, 2, 3, os convertidos ali, já uma igreja. Vou para outra cidade. E ali já era uma igreja, e ali ele já deixava um líder. Depois ele voltava, ele mandava cartas, fez um seminário lá em Éfeso, na escola de Tirano, Atos capítulo 19, para treinar missionários, porque ele sozinho não estava dando de conta.
Um deles era Epáfras, ou o mesmo Epafrodito, que provavelmente plantou a igreja de Colossos, a igreja de Herápolis, e assim ia se expandindo o evangelho no mundo mediterrâneo. No final da terceira viagem missionária de Paulo, entre o ano 57 a 59 depois de Cristo, lá de Corinto, que era uma grande cidade grega, Paulo escreve essa epístola aos Romanos. Por quê? Porque ele fez tudo no mundo civilizado da época. Ele pregou o evangelho em todas as regiões conhecidas ali do mundo greco-romano. Agora eu vou para além, que é exatamente cumprindo a agenda de Jesus, ser testemunha dele, do Senhor Jesus Cristo, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, Paulo, ele estava na missão dos confins da terra. Paulo não pregou em Jerusalém, Paulo não pregou na Judéia e na Samaria. Judéia e Samaria foi mais Samaria, Filipe, né? E então, Paulo foi para os confins da terra. Pegou todo o Império Romano ali, não sozinho, é claro, a equipe de missionários, e chegou ao ponto que ele disse, e agora, para onde vou? Escreveu essa epístola aos Romanos, porque ele queria ir para a Espanha, e a igreja de Roma seria o seu local ali de apoio. Para de Roma, ele levou o evangelho até o que ele considerava os confins da terra. Então, Romanos 15, 23 diz, mas agora não tendo já campo de atividade nestas regiões, desejando há muito visitar-vos. Não tenho mais campo de atividade. Paulo, então, ele não ia guiado pela emoção, ele ia guiado pela missão. Eu tenho que pregar o evangelho nessas regiões que não ouviram de Jesus. Óbvio que Paulo não conseguia pregar para cada indivíduo. Então, ele usou a estratégia. Ele pregava para um grupo, os convertidos formavam a igreja, essa igreja vai continuar pregando aqui? Vou para outro canto. Porque ele não tinha condição de pregar para cada indivíduo. Nunca ia acabar. Ele ia ficar só numa regiãozinha, ele tinha que expandir. E agora ele está querendo ir para a Espanha, não sabemos se ele chegou, provavelmente não. Mas a ideia é que quando chega no capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos, versos 1 e 2, Paulo agora vai para a parte prática, aplicativa desta carta. Muito do que nós já estudamos aqui, eu sei que para alguns talvez foi um pouco enfadonho, um pouco cansativo, porque nós tivemos que tratar de certos aspectos doutrinários um pouco mais densos, um pouco que a gente não gosta muito de atentar, mas nós devemos conhecer todos os preceitos de Deus e devemos nos colocar para estudar tudo que a palavra de Deus tem para nós. Não devemos focar só nos textos mais simples da Escritura, devemos realmente nos comprometer de estudar a Escritura nos textos difíceis também, porque certamente Deus tem uma mensagem para nós ali. Revisando então, na Epístola de Paulo aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós aprendemos que todos são pecadores, judeus e gentios. Todos. Todos estão perdidos nas trevas do pecado. Todo ser humano. Não há um justo, nem um sequer. Não há quem busque a Deus. Não há quem entenda. Todos encerrados no seu pecado. Ainda no capítulo 3 ao capítulo 5, vimos a justificação pela fé, que é gratuita pelo sangue de Jesus. E é o tema dessa epístola. É o que ele queria mostrar para aqueles irmãos de Roma. Por quê? Porque na igreja de Roma, como muitas outras igrejas daquela época, haviam muitos judeus e muitos gentios. E os judeus, naquele período do primeiro século até no segundo século, depois de Cristo, eles eram tidos como os mais entendedores da palavra de Deus. Por quê? Porque eram judeus. Eles falavam a língua que a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento. Jesus era judeu, então eles tinham a tradição da lei de Moisés, eles entendiam muito mais os textos do Antigo Testamento que os gregos e romanos. Então, quando tinha um judeu na igreja, no primeiro século, o grego e o romano ficavam ali, os crentes dentro da igreja, os crentes, né? Eles ficavam meio envergonhados de discutir um assunto doutrinário com um judeu. Afinal de contas, ele era um judeu. E se fosse um fariseu convertido, meu amigo, ninguém falava nada, porque ele era doutor na lei. Ele conhecia muito o Antigo Testamento, mais do que eu, o grego que me converti agora, e que conheço muito de mitologia e das religiões de mistério.
e não tenham muito entendimento e leitura que esse irmão judeu tem. Então, os judeus, eles eram uma força muito grande dentro das igrejas do primeiro século. Por isso que o apóstolo dedicou 3 capítulos aqui para tratar do plano de Deus para Israel, capítulo 9, 10 e 11. E é por isso que Paulo, no capítulo 3, 4 e 5, focaliza justificação pela fé gratuita pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque não há salvação por obras. Nem se eu pegar a Bíblia e disser assim, eu vou cumprir tudo que a Bíblia diz para eu ser salvo. Não vai acontecer. É salvação por obras. Ninguém consegue, por obras próprias, humanas, chegar até Deus. É só mesmo por intermédio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo de Deus na vida do pecador, que o pecador morto nos seus delitos e pecados acorda para uma vida com Deus. Se não houver este milagre, esta ação sobrenatural, não há conversão, não há regeneração, não há vida com Deus. Muitos judeus, mesmo convertidos, crentes em Jesus, traziam um ensino errado da sua tradição judaica. Que ensino era esse? A fé em Jesus salva. Jesus é o Messias, mas eu também tenho que me circuncidar. Eu tenho que ter uma obrazinha, né? Porque se eu não me circuncidar, não pode ser salvo. Então, eles tinham que trazer algo da tradição para não desmerecer a velha aliança. Eles estavam muito agarrados ainda à velha aliança. E Paulo está dizendo, não, velha aliança acabou, nova aliança. A graça de Deus, ela está cada vez mais consumada no mundo. A salvação no Antigo Testamento era pela graça. Era através do Senhor Jesus Cristo, que viria morrer no futuro, sim, mas havia muitos símbolos que apontavam para essa salvação, como o cordeiro pascal, que era sacrificado no Antigo Testamento, como o cordeiro do holocausto, que simbolizava o sacrifício de Cristo. Mas a gente sabe que aqueles cordeiros não retiravam pecado, simbolizavam o cordeiro de Deus, que viria tirar os pecados dos homens, ao morrer na cruz. Quando chega a nova aliança, o cordeiro chegou, o cordeiro foi imolado na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, ministério da igreja, nova aliança, não consumada, mas em processo, estamos no processamento desta nova aliança, ela vai se consumar um dia na volta do Senhor Jesus Cristo. E então era necessário Paulo dizer aos judeus, a salvação é somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Justificação pela fé, declarados justos dos seus crimes e pecados, porque o justo Jesus foi considerado criminoso na cruz por nós pecadores. O judeu tinha que entender isso na igreja de Roma. Por quê? Porque Paulo ia falar a mesma linguagem daquela igreja. Então Paulo estava ensinando e querendo que aquela igreja entendesse o genuíno evangelho, para que quando ele chegasse lá, não houvessem 2 linguagens. Tem que só ter uma linguagem, uma mensagem, uma doutrina, que é essa aqui, que é muito clara, que nós observamos na Bíblia Sagrada. Do capítulo 6 ao 8, judeus e gentios unidos a Cristo devem viver uma vida de santidade. E aqui Paulo dizendo que judeus e gentios têm que estar unidos e buscando uma vida de santidade. Sempre Paulo trabalhou assim, porque havia disputa dentro das igrejas, não só a igreja de Roma, mas na igreja de Corinto também, entre judeus, gregos e romanos. Isso sempre existiu naquela época, até o século II, século III, talvez. Hoje não temos isso nas nossas igrejas, mas existem disputas. Isso aí é inegável. Por quê? Porque onde existem pecadores, existem disputas, existem confrontos. Em algumas igrejas são mais agressivos, em outras igrejas são disputas mais veladas, mas existe. Ou por questão etária, ou por questão social, ou por questão de gênero, sempre vai existir. E o que é que a gente tem que fazer? Viver em amor, como o apóstolo aqui, unindo esta igreja entre judeus e gregos e romanos, porque o propósito do apóstolo é a glória de Deus na expansão da pregação do evangelho. Uma igreja unida prega mais o evangelho. Uma igreja unida investe mais em missões. E esse é o propósito da igreja. Não é a união pela união. Não.
O propósito da igreja é a glória de Deus, é a proclamação do evangelho de Jesus. Jesus subiu ao céu, depois de ter ressuscitado, passado 40 dias aqui entre os homens, ele subiu ao céu, deixando esta missão. Igreja, se una. Foi a missão de Jesus? Foi a missão de Jesus? Não. Então quer dizer que Jesus quer uma igreja desunida. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a missão de Jesus é: pregue o evangelho, façam discípulos, até os confins da terra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A unidade da igreja é só um elemento a mais para podermos ser eficazes no cumprimento do nosso chamado. Fomos chamados das trevas do pecado para sermos filhos de Deus, adotados por Deus para testemunhar do Senhor Jesus Cristo até os confins da terra. Irmãos, só abrindo aqui um parênteses, sabe o que é felicidade? Felicidade é isso, é você cumprir a sua missão, testemunhar do Senhor Jesus Cristo, com a sua vida, com as suas palavras, com a sua família. Isso é felicidade. Você vai ter felicidade que não é a felicidade normal das pessoas que habitam esta terra. É a felicidade dos filhos de Deus, de cumprir a missão do seu Senhor. E é uma felicidade totalmente diferente, inimaginável, maravilhosa, e que ninguém tira dos crentes em Jesus. E então, Romanos de 9 a 11, o papel de Israel no plano de Deus. Poucos se converteram de Israel, infelizmente, naquela época, mas foi o querer de Deus. Só se converteu aqueles que Deus escolheu, e nesses capítulos, principalmente no capítulo 9, Paulo trata da eleição. Não foi pela vontade do homem, não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus escolher a quem ele quer ter misericórdia. Pela graça de Deus, ele teve misericórdia de nós. Por quê? Porque ele quis. Não temos nada de especial em nós para Deus nos querer. Nada. Mas o Senhor quis assim. O Deus Todo-Poderoso, Soberano, olhou para nós pecadores, miseráveis, e nos tirou das trevas do pecado, de uma situação de morte espiritual, e nos trouxe para perto dele, e cuida de nós. Se hoje nós estamos acertando na fé, lendo a nossa Bíblia, orando todo dia, não é porque somos bons, é porque o Senhor continua cuidando de nós, pegando na nossa mão, nos levantando, nos motivando, nos encorajando, porque se não fosse Ele, já teríamos desistido, porque às vezes a missão é difícil, lutar contra o pecado do próprio coração é duro, viver uma fé genuína e sem hipocrisia não é fácil, e nós sabemos disso, por isso enfrentamos, confiando no poder de Deus, sustentados pelo Espírito Santo do Senhor. E então o apóstolo chega agora no capítulo 12, do verso 1 ao 2, e ele faz uma transição. E nessa transição, ele propõe uma transformação. Visto que vocês ouviram toda essa graça de Deus, do capítulo 1 ao capítulo 11, vocês não podem viver do mesmo jeito. Não podem. Vocês têm que ser transformados. Se você leu toda essa epístola até o capítulo 11, e você entendeu, e você quer viver o que está sendo dito, do capítulo 1 ao 11, você não pode mais ser quem você era antes. Você tem que passar por uma metamorfose, uma transformação completa na sua vida. E se a palavra de Deus não operar isso em você, nada mais vai. Nada mais, certo? É você lendo a Escritura com o auxílio do Espírito Santo de Deus, querendo uma vida transformada, metamorfoseada, para ser cada vez mais a semelhança do Senhor. A adoração sempre é ativa na vida do crente. Vamos ver 3 formas aqui de como você deve ter uma vida transformada, uma vida completamente dedicada a adorar o Senhor. Primeiro, você deve ser constante, ou melhor, você deve ser constantemente um sacrifício a Deus. Todo dia nós somos um sacrifício a Deus. Romanos 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus.
Rogo-vos é uma súplica, não deixa de ser uma ordem também, mas na gramática é uma súplica. Eu suplico a vocês. Na linguagem nossa, coloquial do dia a dia, seria, pelo amor de Deus. É uma pessoa quando chega clamando, pelo amor de Deus, faça isso. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu rogo-vos, baseado nas misericórdias de Deus. Que misericórdias são essas? Tudo que nós estudamos, do capítulo 1 ao 11. Completamente depravados nos nossos pecados, salvos pelo justo Senhor, o Senhor Jesus Cristo, declarados justos para uma vida de santificação. Tudo isso são as misericórdias de Deus. Deus teve misericórdia de nós. Baseado nisso, eu vou fazer um rogo a vocês, uma súplica a vocês. Perceba que não é baseado na sua felicidade, para que você seja feliz. Não. O que Paulo vai pedir aqui não é para que você seja feliz. O que é que tem a ver, pastor, felicidade com esse texto? Exatamente, nada. E tudo ao mesmo tempo. Nós temos entranhado na nossa mente, por conta do discurso da modernidade, que o nosso objetivo de vida é ser feliz. E nós temos que tirar isso da nossa cabeça. Então é para ser triste? Não. Irmãos, a vida não é tão simples assim, viu? Às vezes a gente acha que ou é uma coisa ou é outra. Não é assim. A vida é complexa, viu? Você acha que a vida é simples? Você não está avaliando bem as coisas. A vida é complexa. Então nós temos que compreender que o objetivo principal da nossa vida não é felicidade. É o nosso relacionamento com Deus. É a glória de Deus através da nossa vida. Felicidade é um resultado disso. E é uma felicidade diferente da felicidade das pessoas que não são crentes, porque é uma felicidade genuína, consistente, que ninguém rouba, que não se corrompe, como a gente tem falado aqui. Então, o rogo de Paulo, para que nós sejamos um sacrifício constante a Deus, é baseado em tudo que Deus já fez. Deus já fez. Deus já lhe tirou das trevas do pecado, já lhe colocou como filho adotado, filho dele, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, estarmos unidos ao Senhor em breve, e Ele prometeu que está conosco todos os dias, já fez tudo, baseado em tudo que Deus fez por nós, e misericórdia traz a ideia de que algo que Deus fez por nós, e nós merecíamos uma coisa muito pior, merecíamos a condenação pelos nossos pecados e crimes, todos nós. Deus não deu essa condenação. Deus deu essa condenação para Jesus. Foi colocado na conta de Jesus, lá na cruz, a nossa condenação, a misericórdia de Deus. Baseado nisso, é que vocês têm que viver do jeito que o apóstolo vai dizer aqui, e que ele pede para que aquela igreja viva. Mais à frente, ele vai tratar de muitos assuntos aqui relacionados à ideia do sacrifício. Esse é o primeiro aspecto aqui. A adoração é ser um constante sacrifício a Deus. Temos que nos sacrificar a Deus todo dia. E aqui o apóstolo está usando a linguagem veterotestamentária do sacrifício do Antigo Testamento. Você levava o cordeiro quando você cometia um pecado. Na nova aliança, o cordeiro é Jesus. O sumo sacerdote é Jesus. Nós somos sacerdotes. E qual o sacrifício de adoração a Deus que eu oferto ao Senhor? Sou eu mesmo. Com mente, coração, atitudes, família, trabalho. Eu sou a adoração a Deus. Não tem outro sacrifício. Você é a adoração a Deus. Então, quando você veio nesse culto hoje, você veio se oferecer a Deus. Senhor, eu estou aqui cantando essa música não só por cantar. Estou aqui me oferecendo para fazer o que o Senhor quiser de mim. Quero obedecer ao Senhor em tudo, mesmo naquilo que eu não entendo muito, mesmo quando é difícil, mesmo quando é complicado, mesmo quando eu estou sofrendo muitas situações na minha vida, mas, Senhor, estou aqui, neste culto, me oferecendo ao Senhor como um sacrifício. Isso é adoração. É isso que fazemos aqui no culto. Nunca você pode ser um adorador passivo.
somente sentado recebendo. Quando você está sentado aí, entoando cânticos, ouvindo a leitura da palavra, ouvindo a pregação, o sermão, você deve estar pensando como eu me entrego a Deus como adoração, como este sacrifício. As misericórdias de Deus que nós mencionamos são descritas em vários textos. Nós vamos mencionar alguns aqui para enfatizar o que é o fundamento do rogo do apóstolo, da súplica do apóstolo Paulo. Olha Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então Deus está irado contra os homens pecadores. Deus se ira, não como homem, mas ele se ira. Vai despejar a ira dele. Deus é amor, puro amor, mas o Senhor também é justiça. Duas faces aí de uma mesma moeda, digamos assim, e a ira de Deus é terrível. Lembre-se de Moisés, descrito lá em Hebreus 13, quando estava no monte Sinai ali, para receber as tábuas da lei, ele estava aterrorizado diante da manifestação de Deus ali. Moisés, que tinha uma intimidade grande com Deus. Então, a ira de Deus contra os pecadores. Em Romanos 1,20, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não há desculpa para um pecador chegar lá diante de Deus quando for julgado no julgamento do grande trono branco, em Apocalipse 20, ele vai chegar e vai dizer, Senhor, ninguém nunca falou um texto do Evangelho para mim. Por que eu estou sendo condenado? Não. Todos são indesculpáveis, porque Deus também se revela dos céus através da criação, e você não reconheceu Deus como seu Senhor porque não quis. Simples, já estudamos esse texto aqui. Romanos 1,21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Todo ser humano tem um certo conhecimento de Deus, mas rejeita Deus. Então são, por isso, indesculpáveis. É por isso que você pode observar em qualquer cultura no planeta, por mais primitiva que seja, eles têm divindades lá. Adoram o sol, adoram a lua, adoram uma pedra, são religiões animistas, mas eles têm um tipo de adoração. Por quê? Porque eles rejeitaram o Deus verdadeiro e seguiram os deuses ali que eles mesmos criaram. Romanos 1,25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, eles desprezaram esse conhecimento. E o verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aqueles que não têm Cristo, eles escolheram o caminho das trevas, escolheram o inferno. Não é desaviso. Escolheram. Isso é importante ficar claro. Ninguém é desavisado. Eles rejeitaram o conhecimento de Deus. E aí, mesmo alguns duvidando da Bíblia, duvidando da existência de Deus e crendo na filosofia natural ou na própria ciência moderna, saiba que tudo está encerrado debaixo do que a gente chama de verdade. Todo ser humano escolhe uma verdade para si. Pode ser um analfabeto, ele escolhe uma verdade para ele. Pode ser um doutor formado na melhor universidade do mundo, ele escolhe uma verdade para reger sua vida. A questão é, que verdade é essa? Ou é a verdade de Deus, ou é a verdade contrária à vontade de Deus. Não tem várias verdades. Não estou dizendo que a ciência é errada. Só estou dizendo que a ciência ela é submissa à verdade de Deus. Ela é uma ferramenta para a glória de Deus. Quando nós, por exemplo, observamos cientistas que não são crentes, observando a vastidão do universo com seus potentes telescópios, teve um agora, esqueci o nome dele, melhor do que o Hubble, fugiu o nome,
e ele vai até vastidões longínquas, fotografando coisas assim inimagináveis. Irmãos, isso só revela o tamanho do Senhor nosso Deus, que criou os céus e a terra, ou seja, todo o universo e a expansão do universo. Então, quando eu vejo essas imagens, eu fico até com medo de ensinar a Bíblia, porque o Deus que criou o universo, ele se revelou aqui nessas palavras, é um negócio tão incrível, mas ele se revelou para que nós venhamos a conhecê-lo melhor, porque Deus quer se relacionar conosco. Nós é que às vezes temos preguiça de nos relacionarmos com Deus, mas Deus quer. Por quê? Porque ele nos ama de modo assim incompreensível. Não dá para entender o tamanho do amor de Deus por aqueles que ele quis salvar. Mas bem, esses homens, eles demonstraram um coração endurecido. Romanos 2,5 diz, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. E então, nestes capítulos, até o capítulo 3, observamos Paulo mostrando que tanto grego, romano, como judeu, todos pecadores, e foram salvos pela graça do Senhor. Aí vem Romanos 5,1, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8,1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estas são as misericórdias de Deus. Totalmente pecadores nós éramos, perdidos, jamais chegaríamos ao conhecimento de Deus se o Senhor não nos resgatasse. Que tamanho amor! Não porque temos nada de especial, mas porque o Senhor realmente, genuinamente nos amou. Baseado nesse amor, nessas misericórdias, Paulo roga, Paulo diz, pelo amor de Deus. Romanos 12, verso 1, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pelo amor de Deus, baseado no tamanho do amor de Deus, da sua misericórdia, se apresente como um sacrifício de adoração ao Senhor. O seu corpo, e aqui corpo se refere ao quê? Ao seu ser, a toda a sua vida, às suas emoções, sua mente, seu físico, seus pés, mãos, tudo que você é, você tem que apresentar em adoração a Deus. O que os seus olhos veem, o que os seus ouvidos escutam, tem que ser adoração a Deus. Com quem vamos nos relacionar, onde os nossos pés vão nos levar, como vamos administrar nossa renda, nossa saúde. Por que é que eu vou cuidar da minha saúde? É para eu poder ter energia para investir na obra de Deus. Simples. Por que é que eu vou me alimentar bem? É para a glória de Deus. Porque se eu me alimentar mal, eu não vou conseguir trabalhar bem para Deus. Eu vou estar cansado. Então eu tenho que me alimentar bem. Eu tenho que ter uma rotina de atividade física para que eu tenha energia para servir ao Senhor. Eu me lembro da missionária que participou do começo dessa igreja, Dona Elva, ficava abismada. Ela com 80 anos de idade, ela se abaixava para pegar, quando a bengala dela caía, ela se abaixava assim de uma vez só, eu não consigo. Ela se abaixava, pegava a bengala lá e continuava. Né? Ou seja, ela procurava ter uma boa alimentação, procurava ter um bom regime na sua vida, porque ela queria servir ao Senhor o máximo de tempo possível na sua vida. Então, não importa se é criança, adolescente, jovem, idoso, use toda a sua vida e sua energia para a glória de Deus, porque nós somos esse sacrifício vivo. Sacrifício vivo exatamente porque é o nosso corpo, nossa mente, nossas ações, nossas amizades, tudo o que nós somos, oferecemos a Deus. Nós somos esse sacrifício. Ele deve ser santo, ou seja, esse conceito de um sacrifício santo vem do Antigo Testamento. Lá em Levítico 1, verso 3, nós lemos assim: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Então, esse sacrifício ele tinha que ser santo. Em Levítico 1, 9,
porém as entranhas e as pernas o sacerdote as lavarás com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, aroma agradável a Deus. Esse sacrifício santo, sem defeito, segundo a lei de Moisés, era queimado e subia como um aroma agradável a Deus. Deus se agradava disso. Óbvio que esse animal queimado aqui, ele era um símbolo do que viria a ser o Senhor Jesus Cristo, pregado na cruz do Calvário. Mas era a forma da velha aliança de mostrar como é que Deus quer ser adorado. Quando chega na nova aliança, precisa mais sacrificar o cordeiro e queimar. Nós somos um sacrifício de aroma suave a Deus. É a sua vida. Você quer adorar a Deus? É assim. Sua vida, no seu trabalho, na sua família, na sociedade, sua fidelidade a Deus, genuína, isso é adoração. Quando você chega na igreja e vai entoar esses cânticos, você vai só externar com a congregação dos santos tudo que Deus fez na sua vida e está fazendo. Você vai proclamar para Deus, você vai cantar agradecendo a Deus por tudo que o Senhor já fez por você, lhe colocando nesta posição tão excelente, santo, justificado, filho de Deus. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Como eu me ofereço para ser esse sacrifício vivo? Efésios 5, verso 2 diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Jesus se ofereceu a Deus como um sacrifício. Jesus fez isso para nos salvar, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Sim, mas prioritariamente, aí você lê em João, quando Jesus fala sobre isso, capítulo 14, principalmente capítulo 17, na oração do Senhor, no Evangelho de João. Como é que Jesus diz que vai glorificar a Deus? Morrendo na cruz, se sacrificando. Essa é a forma de Jesus glorificar a Deus, adorar a Deus. Devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que nós vamos ser pregados na cruz, não é isso, mas quer dizer que, e é o que Paulo está dizendo aqui aos Efésios, nós vamos nos oferecer como um sacrifício a Deus. Como? Andando em amor. Como Jesus nos amou. O amor de Jesus por nós é indescritível. Jesus não quis nada em troca e nem quer. O amor de Deus por nós só dá. Não temos nada para devolver para Deus. Ah, mas está dizendo aí que eu vou entregar minha vida, meu corpo como sacrifício vivo. Mas isso não paga um milésimo do que Deus fez por nós ao enviar Jesus na cruz. Isso não paga nada. Isso é simplesmente uma atitude de adoração e de gratidão a Deus. Pelo menos para dizer, Senhor, eu não tenho como pagar, mas estou aqui para servi-lo e obedecê-lo naquilo que o Senhor coloca na sua palavra. Andar em amor, amar como Jesus, é ser um sacrifício vivo. Grande obra da igreja, amar. Sem esperar nada em troca. Primeiro, amar os da sua família. Marido amando esposa, esposa amando o marido. Sem esperar nada em troca. Se vier, amém. Que bênção, né? Houve retribuição, maravilha. Mas o amor de Jesus é um amor genuíno que não espera receber nada. É completamente altruísta. Jesus só deu. O Pai só deu. O Espírito Santo também só dá bênçãos para nós. Deus não cobra nada. Quando Deus pede que nós sejamos obedientes a Ele, é para o nosso próprio bem, na verdade, e como adoração ao Senhor. Então, começa na família, amar, marido amando esposa. Começa na família, pais amando os filhos amando seus próprios pais. Ah, vou me revoltar porque meu pai tem muitos defeitos e tal, e tal, e tal. Sim. E qual pai que não vai errar, ou mãe? Não estou justificando o erro do pai e da mãe. Estou dizendo que vai acontecer. Ame seu pai e sua mãe. Da mesma forma, os pais. Compreender as dificuldades dos filhos. Tolerar, amar, conduzir, orientar. Não é verdade? E nessa dinâmica,
o amor na família vai surgindo. Depois vamos amar os nossos irmãos, convivem conosco na igreja. Depois os do trabalho, amar os não crentes, amar os nossos inimigos. Um bom exercício de amor é no trânsito, com aqueles que vão bem devagarzinho na sua frente. Muitas vezes você está apressado para chegar no trabalho, né? É um excelente exercício de amor, porque a pessoa não sabe que você está indignada com ela, né? Mas aí você vai começar a trabalhar no coração, né? Amar aquela pessoa, né? Eu não sei o que é que ela está passando, pode até estar passando mal, por estar devagar, não sei. Uma situação de saúde. Então, vamos amar. Sempre pensar o melhor dos outros. Isso não é ingenuidade, certo? Isso não é ingenuidade. Pelo contrário, isso é o contrário da maledicência. Eu sempre pensar o melhor de alguém. Agora, se tem provas, realmente a pessoa pisou na bola, aí é outra história. Mas eu sempre vou pensar o melhor. Eu vou tentar. Então, o nosso coração é ruim. E é baseado nisso que Paulo diz, lemos o verso 2, Efésios 5:2, andar em amor. É assim que você é um sacrifício de aroma agradável a Deus. Olha o verso 3, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Os santos nem sequer falam das impurezas. Os santos nem mencionam as impurezas. É por isso que nós não falamos palavras torpes. Não falamos palavras chulas, somos educados. Por quê? Isso nem sequer se nomeia, dá nem um nome da imundícia no nosso meio. Se às vezes é necessário falar de alguma situação, a gente usa termo técnico, científico. Entende? É exatamente por causa disso. Não convém aos santos. Os santos são os crentes, irmãos, somos nós. Verso 4. Nem conversação torpe, nem palavras inúteis ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Isso não existe, isso não pode existir no meio dos crentes, nem numa conversa privada, de forma nenhuma. Isso nem se nomeia, não se dá nome, não sai da nossa boca. Isso já é uma disciplina muito importante. Antes, pelo contrário, o que é que sai da nossa boca? Ações de graças. Gratidão. Se eu tenho uma coisa para falar, o que é que eu vou falar? Gratidão. Ah, mas você só fala de gratidão, não tem uma reclamação? Eu até tenho, mas eu vou dizer para Deus. Senhor, tá difícil essa parte aqui, problema ali, situação complicada nesse lado, mas se eu tenho que falar alguma coisa, eu vou tentar falar o quê? Gratidão. Como Deus é maravilhoso, como Deus tem cuidado de mim. Tem nos protegido, apesar das dificuldades. É o que o texto está dizendo. Verso 5. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Irmãos, isso aqui é um exemplo do que é ser um sacrifício vivo a Deus. Você se entregar como sacrifício vivo a Deus é isso. Muito claro. Amar como Jesus amou, vivendo nesta disciplina. Mas também uma vida que se entrega a Deus em plena adoração, um sacrifício constante, está muito ligado com a obra missionária. Nós vemos isso em Filipenses 4,18, quando Paulo diz, recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo reconheceu aqui que as ofertas que a igreja de Filipos, uma igreja pobre naquela época, deu para a manutenção do missionário, o apóstolo Paulo aqui, foi uma adoração a Deus, foi um sacrifício. E quando a gente estuda um pouco de economia, a gente entende mais. A economia não é só a conta dos números. A economia tem a ver com a vida do ser humano. A economia tem tudo a ver com o ambiente de vida do ser humano. Se eu tenho 100% aqui de um dinheiro que eu recebo, e eu tiro uma parte para mandar para um missionário, eu estou tirando uma parte do dinheiro que é para a minha família, que é para os meus filhos, que é para o nosso lazer, que é para alguma coisa que eu gostaria de ter. Mas eu escolhi me sacrificar e não ter certas coisas. Eu digo eu, não eu, Valnei não, eu
o crente, para poder adorar a Deus. Por isso que Paulo diz que essas ofertas são um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. A igreja tem um programa de missões chamado Coração Missionário. E quando você pega o envelope e destina para o missionário um valor, irmão, isso não é uma troca comercial capitalista, não é comprar um produto, certo? Você não está comprando algo, nem está dando algo assim como se dá um dinheiro para uma pessoa que está precisando ali na esquina. Quando você pega o ato de você pegar um dinheiro, você retira do seu sustento, suado, bota naquele envelope, bota o nome do missionário, bota na urna, o departamento de missões vai encaminhar para o missionário, isso é adoração a Deus. Quando você faz dessa forma, entendendo, eu estou tirando do meu sustento para manter a obra da pregação do evangelho aos perdidos em outras localidades que eu não posso ir. Entende? E é o que Paulo está dizendo. Então, quando eu digo que eu tenho uma vida que é um sacrifício vivo a Deus, que é a minha vida, o meu corpo, envolve a minha economia. Significa que não importa quanto eu ganho. Não importa. Né? Se é 50 mil reais, se é 2 mil reais, não interessa. Mas eu tiro uma parte. Porque eu podia fazer muita coisa com aquele dinheiro. Mas eu entendo, Deus colocou isso na minha mente, no meu coração, à luz da Bíblia Sagrada, que o ministério da igreja é proclamar o evangelho aos perdidos. E para isso é necessário ter missionários indo para localidades que a gente não pode ir. E eles precisam de recursos. E eu posso adorar a Deus investindo num missionário desse. Isso também é uma forma de adoração ao Senhor. Então, Paulo roga a Deus, baseado nas misericórdias do Senhor, que é o amor do Senhor por nós, seja um sacrifício vivo a Deus. E diz, Romanos 12:1 novamente, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, não é só o corpo físico, é tudo, por sacrifício vivo, santo, e obviamente que agrada a Deus como esse aroma suave, segundo a vontade do Senhor. E aí ele especifica um pouco que sacrifício é esse, que é o vosso culto racional. Daí ligar sacrifício com adoração, porque fala da palavra culto racional. Em outras Bíblias, em outras versões da Bíblia, como na NVI, alguns devem ter, você deve ter culto espiritual. Só que a palavra lá é melhor traduzida mesmo por racional. Por racional não significa que não tem a ver com o aspecto espiritual. Claro que tem, é um culto que se apresenta a Deus. Mas ele é racional porque envolve todo um exercício da nossa mente para adorar a Deus. Diferente das religiões orientais, para adorar a Deus, nós enchemos a nossa mente do conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, melhor você adora a Deus. Você entende como você deve chegar diante do Senhor. Como você vai se prostrar, não fisicamente, mas no seu espírito diante de Deus. Porque você conhece Deus. Você lê na Bíblia quem é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Por isso nós não podemos brincar de ser crentes. Nós não podemos simplesmente ter uma religião evangélica, como boa parte do Brasil tem. Nós temos que ser crentes mesmo, dedicados ao Senhor, oferecendo o nosso corpo como sacrifício a Deus. Pecadores, sim, ainda somos, mas o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ilumina, o Senhor nos orienta, e nós vamos crescendo, aprendendo com as nossas falhas e lendo a Escritura, para sermos mais parecidos com o Senhor. Então, um culto racional aqui significa um culto oferecido de mente e de coração. Oferecemos nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser ao Senhor. Então, momento de culto é um momento de atenção, é um momento de dedicação.
A gente não pode chegar para um culto como você chega para assistir um filme. Por sinal, que me incomodava muito nos cultos online, uma vez que eu tive Covid, que eu tive que prestar o culto em casa, e eu estava de bermuda, sentado ali, e aí um copo d'água, e pastor pregando, e eu estou assistindo um filme? Como é que eu estou cultuando a Deus? Não, eu vou botar uma roupa. Mas não tem lógica, eu vou me vestir dentro de casa. Ficou esquisito, entende? É difícil. Ah, pastor, então eu só adoro a Deus quando está de calça? Não é isso que eu estou dizendo, certo? Mas eu estou dizendo que nós devemos ter uma postura de adoração. Essa é a ideia. E que esse ambiente facilita nos concentrarmos, estarmos dedicados a isso. Diferente, muitas vezes, quando estamos no online. Às vezes é necessário, eu entendo, é o jeito. Hoje, muita gente gripada com Covid, não pôde vir, óbvio, né? Não tem o que fazer. Mas em casa vamos tentar, né, quando estamos neste culto online, ter o máximo de reverência possível, porque é para Deus. Nenhum culto é agradável a Deus quando é puramente interior, abstrato e místico. Nossa adoração ela tem que se expressar em atos concretos, né, de serviço manifestados ao Senhor. Então, muitos trocaram o adorar a Deus aqui na igreja pelo online. Não substitui, porque é uma doutrina, é ensino bíblico que a igreja tem que congregar. Congregar é estar junto. Ah, mas é porque naquela época não tinha um online. Bem, tem coisas que são, digamos assim, cláusula pétrea dentro da Escritura. Então, a ideia é que a igreja tem que estar junto, tem que se reunir, até quando ela é perseguida. Ela se esconde, era o caso da igreja de Roma, na perseguição, nas catacumbas romanas lá, se escondiam para adorar a Deus. Então, não tem nenhum motivo que impeça a igreja de se reunir, a igreja tem que se reunir. Lá em Romanos 8,13, diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, para nós oferecermos um culto racional, um culto de mente e coração integral, não somente um culto aqui, igreja reunida, mas um culto todo dia na nossa vida, em adoração a Deus, é necessário mortificar a carne. E é o Espírito Santo que nos ajuda a fazer isso. Mortificando a carne, certamente vamos viver. Isso quer dizer o quê? Mortificar a carne. Significa disciplina. Não se chega a cultuar a Deus e a adorar a Deus sem disciplina. Palavra excluída do vocabulário das gerações mais recentes. Não querem ter disciplina. Não aguentam ficar sentados ouvindo uma aula de tantos minutos. No caso aqui, uma pregação ou uma instrução da Bíblia. Não aguentam ter essa atenção. Ou vamos fazer uma vigília de oração. Vamos ter disciplina. Vamos realmente orar. Orou todo mundo? Ok, irmãos, vamos orar novamente, novos pedidos aqui. Ora todo mundo de novo. Agora vamos mais uma vez. Disciplina. É necessário para que o crente mortifique a carne. Pegou o calendário de leitura bíblica anual. Lê todo dia a Bíblia. Isso é uma disciplina. Pastor, o que adianta eu ler se eu não entendo nada? Olha, adianta. Não está sendo produtivo, tudo bem. Mas é melhor ler sem entender do que não ler nada. O Espírito Santo vai botar alguma coisa na sua cabeça. Leia. Tire dúvidas. Converse com os irmãos. Corra atrás. Porque isso é vital para nós, que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo vai nos edificar. Devemos mortificar o corpo e apresentar nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Isso é nosso culto racional. Começa aqui, a igreja adorando a Deus, se expande ao nosso culto racional todo dia, onde nós estivermos indo. Romanos 6,13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Olha aí, Romanos 6,13. Mais uma vez, é a ideia de oferecer como um sacrifício a Deus.
no seu culto racional de adoração a Deus, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Todo crente ressuscitou no espírito, falta ressuscitar o corpo. Então, você já é crente, ressurreto, se ofereça a Deus, mas não ofereça o seu corpo, a sua mente, os seus membros ao pecado. E essa é a nossa luta constante pela santificação. Veja que Paulo falou isso quando tratava de santificação, e está aqui no capítulo 12, arrematando, fechando, sintetizando todo esse conhecimento nessa expressão. Nós temos que oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo, que agrada a Deus, que é o nosso culto racional. Você não oferece a Deus o que você quer. Você oferece a Deus o que Deus diz que é para você oferecer. E é isso aqui. É a sua vida, sua mente e coração. Disciplina contra o pecado para agradar ao Senhor. E certamente o Senhor se alegrará da sua vida. Romanos 6,16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, você é servo de quem? Do pecado ou de Deus? Não, pastor, sou servo de Deus. Então, obedeça a Deus. Sirva ao Senhor. Entregue-se completamente. Eu não me esqueço que na minha adolescência, a maior dificuldade na minha santificação era o medo de perder a minha liberdade. Ah, Senhor, eu li a tua palavra, eu sei que é verdade, mas se eu fizer, eu não vou fazer mais nada na minha vida. Nada de legal. Mas o Senhor está dizendo, vamos lá. Parece que você transpõe um muro, uma muralha. Quando você chega do outro lado, você diz, rapaz, é muito melhor do que o que era lá atrás. Por que eu não obedeci a Deus antes? Isso serve para todos nós. Todo crente tem que passar por isso. Você vai perceber que obedecer a Deus e se entregar completamente e sem exceções para Deus é maravilhoso. É plena alegria e realização. E você só vai perceber quando você, vivendo pela fé, se entregar mais e mais à vontade do Senhor, como estamos lendo aqui. Não sendo instrumento do pecado, mas servos do Senhor. E no verso 19, Romanos 6,19, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceis os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Se quando você era incrédulo, perdido, descrente, você oferecia sua mente, seu corpo para os pecados das trevas, da sociedade ao seu redor, você deve oferecer muito mais sua mente, seu corpo para a glória de Deus. Por isso, o apóstolo nos ensina em Romanos 12:1 que devemos ser constantemente um sacrifício a Deus. Sacrifique-se pelo Senhor e para o Senhor. É o mínimo que nós devemos fazer como adoradores do Senhor nosso Deus. Menos do que isso não é adoração ao Senhor. E nos colocando como sacrifício, não estamos pagando nada para Deus. Estamos somente dizendo, Senhor, te adoramos pelas tuas misericórdias, porque o Senhor nos livrou de uma triste realidade, da condenação do pecado e nos trouxe para o teu reino. Por isso, voluntariamente, queremos nos oferecer como sacrifício a Deus. Por isso Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não posso mais escolher. A minha escolha é a escolha de Jesus Cristo. Eu não tenho opção, eu não tenho uma agenda própria. Tudo que eu vou fazer tem que ser baseado naquilo que o Senhor Jesus revelou na sua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos estes sacrifícios vivos em adoração ao Senhor nosso Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te agradecemos, Pai amado, pelo teu amor por nós, por tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que embora, Senhor Deus, às vezes pareça dura,
ou difícil de praticar. Sabemos que o justo vive pela fé e sabemos que quando exercemos na capacitação do Teu Espírito Santo a obediência ao Senhor e à Tua palavra, colhemos frutos pacíficos de justiça, bênçãos inigualáveis, comunhão e um relacionamento íntimo com o Senhor. Pai amado, que o Senhor esteja nos abençoando como igreja a entendermos essas verdades espirituais, mais profundas do que podemos expressar aqui com palavras, mas que o Teu Santo Espírito consegue colocar, inculcar e elucidar na nossa mente. Capacita-nos, Senhor, a vencer os nossos próprios pecados, os mais profundos, ó Pai, e a sermos sinceros na nossa devoção ao Senhor. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que Deus esteja abençoando cada um, lhe dando saúde. Oremos pelos nossos irmãos doentes. Uma boa noite a todos. Teremos oração silenciosa agora. Converse um pouco mais com o Senhor nosso Deus. Deus te abençoe e até breve.